Eu tenho uma lembrança da minha infância em Goiânia, que era da minha avó colocando roupa para clarar nessas bacias feitas de pneu. Eu lembro que também tinham cestos de lixo que eram feitos disso também. Depois que eu cresci, isso virou uma coisa muito rara de se ver, eu não vi mais. Mas o que não ficou nada raro de se ver foram pneus jogados para todos os lados. O número de carros por pessoa na população brasileira, eles subiram muito. E os pneus não são eternos, eles precisam ser trocados. E são mal descartados. E transformar esses pneus em bacias que podem ser utilizadas para roupa, para canteiro de plantas, para jardinagem, é um uso muito mais inteligente. Por que não colocar aqui no nosso sistema também? Depois de escolher o pneu que vai ser utilizado, você vai precisar de uma faca, uma boa faca, e uma vasilha com água. Aqui a gente está fazendo nossa primeira bacia com a ajuda de um amigo do assentamento Pequeno William, do Robinho. E ele está ensinando aí, o Flávio está fazendo, e a gente resolveu filmar e mostrar para vocês que a gente não precisa aprender nada sozinho. É bom dividir. Bom, uma coisa muito importante é estar o tempo todo molhando a faca. A água vai funcionar como uma espécie de lubrificante e vai diminuir o atrito da faca e da borracha. Vai impedir que o calor, com o calor, a faca fique se colando no pneu e torne o trabalho mais difícil. Então, foi orientado que fosse colocado o pé na parte interna do pneu para que ele não ficasse subindo e se fosse levantando o aro com a outra mão. E então fosse se mergulhando a faca várias vezes, sempre que se percebesse que estava havendo maior resistência da borracha ao corte. O ideal é não fazer esse movimento de serrote que o Flávio ainda está fazendo algumas vezes, mas que você faça dessa forma como ele está fazendo agora. Coloque a faca e desça. Coloque a faca e desça o corte novamente. Para pegar o jeito demora um pouquinho, mas funciona melhor. Essa parte que está sendo cortada é onde tem arame. E a gente guarda porque depois ela vai ser usada como molde para cortar o fundo. Depois que for feito isso daí, é a hora de fazer a alça. No nosso caso, a gente escolheu fazer um modelo com alça para pegar. Então, a gente mede mais ou menos um palmo de largura para a alça e faz uma em frente à outra para garantir que está pegando no meio do diâmetro do pneu. Corta-se então até a lateral. Nessa parte aí, vocês estão percebendo que ela é bem flexível, nessa parte não possui arame. Sobre o arame, é importante que na hora que você escolher o pneu, você passe bem as mãos na parte interna dele e tente perceber se não tem nenhum arame quebrado, nenhum arame solto, porque isso pode vir a provocar algum arranhão, algum tipo de ferimento em alguém que vá manusear essa bacia depois. Bom, a borracha ela tem essa característica flexível que a gente está percebendo aí.
E essa flexibilidade da borracha é um dos critérios que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher o pneu que vai ser utilizado para fazer essa bacia. Porque se esse pneu estiver muito duro, não vai ser possível virar ele do avesso. Então, ele tem que estar flexível. Na hora que você pegar o pneu com essa intenção de fazer essa bacia que a gente está mostrando aí para vocês agora, você tem que tentar ver se ele cede ao peso da mão. Dessa forma aí como o Flávio está fazendo. Se você conseguir fazer esse movimento aí facilmente, sem muito esforço, então vai ser possível virar. Bom, depois que o Flávio já fez o corte da parte superior, é a hora de começar a tentar virar esse pneu. Como ele estava fazendo isso de primeira vez, então não foi tão simples. Mas a gente resolveu manter essa filmagem aí, porque a gente tem esses modelos aí que já foram feitos pelo nosso amigo Robinho mais ao fundo. E a gente achou interessante deixar ele apanhando um pouquinho aí para fazer essa primeira revirada do pneu. Afinal de contas é o primeiro que ele está fazendo. Para vocês verem que o pneu tem utilidade. Que ele pode suportar água dentro, que ele pode ser usado como a minha avó usava antes. Aí tá o nosso amigo Robinho explicando como que deve ser feita essa revirada e o Flávio vai tentar, depois das instruções dele, novamente fazer. E a gente estava achando que ele ainda ia ter alguma dificuldade, mas como o pneu foi bem escolhido, quem escolheu foi o Robinho, ele não teve mais dessa dificuldade. Ele pegou bem a orientação do Robinho e na hora que vai chegando no finalzinho aí é que a gente sabe se vai dar certo ou não. E nesse caso, não sei se é sorte de marinheiro de primeira viagem, ele conseguiu. E tá aí, tá praticamente pronto. O pneu é praticamente a bacia pronta. Esse pneu cabe mais água do que aquele lá que nós medimos. Será? Porque ele tem diâmetro maior. É interessante deixar pelo menos um dedo de espessura antes de começar a fazer o corte e deixar a mesma distância para no final, para ficarem distâncias iguais e para não ficar muito fino, correndo o risco de romper. Mesmo sabendo que a borracha do pneu é muito resistente, é muito flexível. Se fizer esse corte aí muito estreito, aí também a gente não está colaborando para a resistência dessa alça. Supondo que a gente pode colocar aí alguma coisa que vai ter bastante peso, ela tem que manter-se resistente. Então, a largura dessa alça vai ajudar bastante na resistência dela. Feito isso, para colocar o fundo, pode-se escolher madeira. Nesse caso aqui a gente vai usar um pedaço descompensado. E aí não vai ser muito aconselhável para utilizar água. Mas pode ser utilizado como um balaio, por exemplo, uma ferramenta auxiliar para colheita, né? O Robinho, como já tem muita prática, ele está fazendo o corte com essa maquita e vocês vão perceber que ele tem bastante prática. Para aqueles que não tiverem prática, estiverem tentando isso da primeira vez e forem mesmo utilizar a madeira como material para o fundo da bacia, a gente aconselha que utilize uma serra tico-tico. Faz um furo inicial com a furadeira e usa uma serra tico-tico para fazer isso.
que vai ser mais seguro e dá pra gente um corte mais redondo, melhor acabado. Aquele aro que a gente corta no início, no primeiro corte do pneu, é o aro que vai ser usado para fazer a medida do fundo. Então, você vai colocar ele em cima da superfície que você escolher para fazer o fundo e vai fazer a marcação de fora e a marcação de dentro. A marcação de dentro vai te orientar onde que você vai bater os pregos. Esses pregos têm que ser batidos, como o Robinho está mostrando aí. Primeiro você vai bater alguns em pontos mais espaçados, mas para o pneu não ficar fugindo dessa marca. E se você bater errado ou o prego escapar, ficar torto, não tem problema, pode tirar e bater de novo, porque não vai ficar a marca no pneu. A borracha é muito resiliente, ela não fica aberta, que é outra vantagem. Então não precisa pensar que vai vazar água por esses furos do prego, porque não vai. A borracha se agarra ao prego e praticamente se adere a ele, de modo que a água não tem passagem. E tem muita durabilidade. Vocês podem perceber que foi colocado em cima do o pneu, a bacia de pneu, o fundo foi colocado em cima de um outro pedaço de compensado, para justamente o prego transpassar isso daí. Esse prego tem que vazar toda a borracha e toda a espessura da madeira. Então você vai escolher o prego, o tamanho do prego, de acordo com essas características. Ele tem que ser capaz de atravessar a borracha do pneu e atravessar o fundo que você escolheu para o pneu. Esse fundo aqui, como ele é descompensado, a gente já falou, não é indicado para estar trabalhando com muita água, por exemplo, né? Mas dá para trabalhar com plantar espécies que requerem pouca umidade, que é o caso, por exemplo, do tomilho. Então é uma boa indicação para plantar num pneu desse daí, por exemplo, é o tomilho, que é uma planta que não gosta de ter as raízes encharcadas. Então, nesse caso aqui, esse pneu vai aguentar muito bem. Se quiser um pneu para estar trabalhando com água, para usar como bacia, então você vai ter que usar uma madeira mais resistente para o fundo. E o Robinho também acha interessante utilizar uma capa que costuma vir dentro de pneu de trator, é o que ele falou. Essa capa é bastante grossa, ela pode ser cortada e ser utilizada como um fundo dessas bacias, no caso de você quiser ter uma segurança maior para estar trabalhando com água nelas o tempo inteiro. Mas a madeira costuma funcionar. Uma ideia que é nossa aqui, de repente pode ser bastante útil também, é colocar uma lona plástica ou uma câmara de ar de pneu de trator ou de caminhão aberta e ser colocada entre a madeira e a bacia de pneu também. A gente acredita que funciona bastante para proteger esse fundo aí. De qualquer forma, com a madeira, com essa lona que a gente falou, essa bacia é muito durável, muito durável. Tem famílias que têm essas bacias que passou da avó, passou para frente. Bom, depois que fez todo o grampeamento com os pregos, aí faz esse acabamento aqui. O Robinho é o Robinho, né? Ele já tem muita prática. Então ele pega a cegueta, posiciona o pneu para cima e vai cortando
dessa forma aí como a gente está conseguindo ver, ele vai cortando as pontas que sobram dos pregos e vai passando a mão para ver se não ficou nenhuma sem cortar. Como ele já é bem prático, ele faz isso bem rápido, né? E fica um serviço garantido, as bacias dele são muito bem acabadas. Essa daí tá bem empoeirada, então depois desse serviço aí ela vai ser bem lavada para tirar toda essa terra. E ele costuma fazer algumas pinturas, fazer decoração. Então se você resolver se arriscar em fazer a sua, você também pode decorar esse pneu da forma como você quiser. Pode pintar ele todo, de cores diferentes, como quiser. Lembrando que a gente estava usando um compensado de reaproveitamento, como é que faz no caso de algum furinho que tem? Aí a gente faz uma massa de marceneiro, que a gente fala. Você usa a cola branca ou a cola de madeira e faz uma massinha com a própria serragem, aquele pozinho de serragem que sobra de quando você faz o corte do compensado. Essa massinha é utilizada então para tapar os furos. É interessante não deixar ela muito líquida, mas também não deixar ela muito pastosa. Fazer uma espécie de pomada mais seca e ir tapando qualquer furinho que esteja na madeira e cobrindo isso daí de um lado e do outro. Nesse caso aqui também vai aguentar bastante tempo e provavelmente não vai ter nenhum problema. Aí dá aquela descarga, a água vai pro sul. Bom, depois disso daí, né, gente, Não é água a gente subir aqui? fica com conjectura. Aquela sonda, as Quais as bactérias. novas possibilidades? Será que dá para usar para agrofonia? As plantas absorvem o nitrato. Quando as bactérias Quando descer a água, fica mais oxigênio. ela vai sem nitrato. Sem nitrato. Na hora que ela cai aqui no tanque, Não, vai ela ser- dá oxigênio no tanque. É oxigênio. Ela vai sem amônia. Vertendo? Ela vai, porque aqui eu vou ter não só a cama, como eu vou ter plantas para absorver o nitrato. Entendeu? É a planta aquática. Aquática, alface, tomate, Cenoura, beterraba. Do sifão volta pro tanque? O sifão descarrega ela de volta no tanque. Já volta pro tanque. Entendeu? Essa água vai vir do sedimentador para cá e daqui pro tanque.